Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a segunda lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós estamos estudando esta revista, que ela tem aqui por tema a Igreja Eleita, e ela trata acerca da carta de Paulo aos Efésios, ou a igreja que se localizava na cidade de Éfeso. Essa vai ser a nossa reflexão desta manhã. A lição que estudaremos nesta manhã é a lição de número 2, lição do dia 12 de abril de 2020. A lição ela traz por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O seu texto áureo se encontra no livro de Éfeso, capítulo 1 e versículo 3, o que nos traz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, o enfoque de nossa lição desta manhã são as bênçãos espirituais em Cristo, né? Como elas são sublimes e como nós temos acesso a elas. Eu quero já recepcionar aí aqueles que vierem assistir conosco ao vivo, desejando um excelente domingo, desejando uma boa Páscoa a todos, e que fique também a reflexão de que a Páscoa realmente é um momento onde nós devemos relembrar do sacrifício feito pelo nosso Senhor Jesus por todos nós. A leitura bíblica que temos em classe, ela é tomada de Efésios capítulo de número 1, do seu versículo 13 ao versículo de número 14. Se porventura você não tem a revista aí com você, você pode nos acompanhar com a sua Bíblia, Efésios capítulo de número 1, dos versículos 3 ao versículo 14. E eu vou ler aqui, portanto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Então, aqui nós fizemos a leitura do texto que faz-se base para a reflexão desta manhã. Queremos ser breve e concluí-la a bom tempo. Antes ainda de introduzirmos o comentário desta lição bíblica, cabe a nós salientar, né, irmãos, aqui, que esta produção é uma produção independente, ter a responsabilidade daquele que vos apresenta nesse instante. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, fazemos parte aqui do Campo de Bauru, pastoreados pelo pastor Arnaldo Belchior, e aproveitando este ensejo e esta saudação, eu quero também anunciar aos que estão nos ouvindo ou que vierem ouvir aí no decorrer do dia,
que a Igreja, a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, que está ali com a sua sede na Rua Aparecida, número 710, Jardim Santana, próximo ao centro, frente para o terminal rodoviário, ela está realizando na data de hoje a distribuição dos kits para a sua Santa Ceia, né? Então, os irmãos ali, sem aglomerações, poderão passar por ali a partir das 8 do dia de hoje, já estão ali fornecendo a ceia para a igreja, e isto será feito até as 18 horas do dia de hoje. Então, os irmãos podem passar por ali, podem tirar um momento de oração, participar da sua ceia totalmente individual, higienizada, e dar lugar para o próximo vir, né? A ceia será ministrada dessa maneira, em decorrência das recomendações das autoridades civis, né? As quais respeitamos, para que não haja aglomeração de pessoas devido ao coronavírus, que todos sabem que está trazendo alguns impactos para a vida de todos nós. Estou aqui também com o celular, né? Para que a minha esposa também consiga ir transmitindo para mim aqui via WhatsApp aqui, caso tenha qualquer dificuldade aí no link na qual estamos transmitindo, e também caso haja algum comentário. E aí eu fico já colocando à minha disposição para que os irmãos utilizem aí os comentários aqui da publicação para trazer, sim, seus comentários ou, quem sabe, uma eventual pergunta, e assim nós vamos compartilhando juntos como se estivéssemos na escola bíblica dominical. Muito bem, meus irmãos, retornando à nossa lição, como dissemos já no domingo anterior, esse trimestre ele estudará ou versará sobre a carta ou a epístola de Paulo aos Efésios. É uma epístola de 6 capítulos e é recomendável que o irmão, em sua casa, faça a leitura completa deste livro, né, desta epístola. Faça a leitura completa desses 6 capítulos, pois eles servirão de base para a reflexão de todo esse trimestre. Estarei transmitindo esta lição aqui de minha própria página até que a igreja retorne às suas atividades, né? Ou que seja permitido que nós possamos nos reunir novamente no templo para estudar as lições, como eu sempre busquei fazer junto com a minha família. Eu sempre fui um aluno da escola bíblica dominical, e isto me traz muito prazer. Vou à escola não para lecionar, mas vou à escola para estudar e aprender, pois isto é extremamente importante para cada um de nós, né? Então, nós já fizemos a leitura bíblica em classe, também fizemos aqui a leitura do nosso textuário, então nós vamos agora começar a comentar esta lição. Recordando aos irmãos que estamos tratando aqui da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Esta expressão em Cristo nos traz o próprio comentarista dessa revista, o pastor Douglas Batista. Ele nos traz que ela é encontrada ou ela é citada pelo apóstolo Paulo em suas epístolas cerca de 164 vezes, né, em Cristo. Esta é uma expressão que ela nos traz ou ela nos demonstra a importância de estarmos nele, para que tenhamos acesso a estas sublimes bênçãos espirituais. Quando nós, irmãos, iniciamos aqui o comentário de nossa lição, o primeiro tópico ele coloca-nos a nova posição que temos em Cristo Jesus, né? A nova posição que nós temos em Cristo Jesus, aonde nós nos enquadramos e nos colocamos. Cabe frisar a todos os que estão nos acompanhando ou que ainda ouvirão essa transmissão posteriormente, que o ser humano, nós, toda a raça humana, conforme nos diz as Sagradas Escrituras, estávamos
apartados de Deus, estávamos afastados de Deus por conta do pecado. E em Cristo, voltando a usar esta expressão usada por Paulo tantas vezes, em Cristo nós somos trazidos para perto. O Senhor Jesus, enquanto teve seu ministério terreno, ele disse, ele afirmou da seguinte forma: ninguém vem ao Pai se não por mim, ou ninguém conhece ao Pai senão o Filho, ou se o Filho não o revelar. Esta é uma verdade bíblica irrefutável. Cristo é o caminho para que nós possamos chegar ao Pai. Não um caminho, mas o caminho, o único caminho que pode nos conduzir a Deus. É Cristo Jesus. Se não fosse desta forma, ele não precisaria ter vindo ou sofrido, se houvesse alguma outra maneira de chegarmos a Deus. Estávamos distanciados e quem acompanhou o trimestre anterior, as lições bíblicas da escola dominical, especialmente quem puder aqui acessar aqui em nossa própria página, nosso canal, as lições de número 12 e 13, que são as derradeiras do trimestre anterior, você verá o fato de nós sermos uma nova criatura em Jesus. Nós havíamos sido desgarrados por causa do pecado, e esse pecado primeiramente de Adão e depois passando a todas as criaturas, todos os seus descendentes, né, todos os seus outros seres humanos, mas Cristo proporcionou para nós um caminho de retorno, um caminho de regresso. E este é exatamente o tema que está sendo abordado nesta manhã. Jesus Cristo como sendo o plano, o propósito de Deus para reconciliar, para trazer de volta o ser humano a Deus. Cristo resolve congregar, ou melhor, Deus colocou para nós, né, Jesus como a forma de reconciliar, de restaurar todas as coisas nele, em Cristo. Que coisa gloriosa que temos. Esta é, então, irmãos, o primeiro tópico aqui, talvez uma forma de nós refletirmos. O autor aqui da revista, ele traz para nós aqui no primeiro subtópico sobre a doxologia. Doxologia nada mais é do que a adoração, o tributo, a glorificação a Deus. E por que o apóstolo Paulo, na sua carta, está fazendo esta doxologia, como é trazida pelo pastor Douglas aqui, comentarista dessa revista? Lógico, nós vemos aqui que ele está fazendo isto por estar reconhecendo que em Cristo nós fomos abençoados. Então ele está adorando a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele traz esta adoração ao nosso Trino Deus, mostrando as bem-aventuradas bênçãos dos quais nós fazemos parte. E estas bênçãos, como diz aqui o subtópico 2, são bênçãos espirituais. Lamentavelmente, nós temos assistido na nossa nação, e eu digo em todo o território nacional, algumas igrejas neopentecostais introduzindo ritos, introduzindo ideias, introduzindo filosofias que muitas vezes são replicadas por nós pentecostais tradicionais. E estes ritos ou filosofias, eles trazem o conceito de que bênção são só aquelas coisas que são vistas, palpáveis ou terrenais. É claro e evidente que o nosso Deus nos abençoa também com coisas relacionadas à nossa vida. E qual dos senhores não está orando para que Deus lhe livre desta pandemia, livre os seus familiares? E isto é uma bênção, é uma bênção física, é uma bênção dita material. Não, uma bênção espiritual, por certo. Mas estas não são as principais bênçãos que o nosso Deus
tem para nós, e nós deveríamos realmente reforçar este conceito de compreender as bênçãos espirituais. Nós não nos aprofundaremos nela, até por conta do tempo que temos, mas, irmãos, se fôssemos analisar quantas coisas nós temos em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós recebemos o perdão de nossos pecados. Em Cristo nós temos livre acesso a Deus e o nosso Pai. Em Cristo o Espírito Santo tem morada em nossos corações e nosso interior. Em Cristo, nós recebemos a mente de Jesus. Em Cristo, nós temos a bem-aventurada esperança de morar no céu. Em Cristo, quantas coisas nós poderíamos comentar aqui sobre estas bênçãos espirituais. O apóstolo diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, e isto tudo só nos é possível por esta nova posição em Cristo. E como disse, nós já falamos em aulas anteriores, mas vale a pena nós relembrarmos ou recordarmos que estar em Cristo é ser, irmãos, é ser chamados santos, é ser chamados eleitos, é ser chamados de filhos pela adoção do sangue que ele verteu por nós na cruz do Calvário. Não que nós sejamos merecedores, não por certo, mas porque ele nos abençoou com estas coisas que nós não merecíamos ter. Bendito seja o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que o enviou para trazer a nós estas bênçãos. A nossa nova condição expressa nesta expressão em Cristo, ela nos traz como feito, acabado, pronto, que nós recebemos todas estas bênçãos espirituais. Nós temos acesso à completude destas bênçãos espirituais, a elas por completo. Uma vida cristocêntrica é o nosso segundo tópico. Pois bem, irmãos, todo cristão ele precisa viver uma vida que seja cristocêntrica, ou seja, uma vez que é descortinado, uma vez que é revelado a ele o mistério da salvação, do reino de Deus, o mistério de Jesus como sendo o personagem principal da história, esse cristão, ele passa a viver a sua vida de uma maneira a centrá-la em Cristo. Suas atitudes, seu jeito de ser, sua forma de andar, ela vai se aproximar e ela vai buscar ser assemelhada a Cristo e para a glória de Cristo. Tudo que o cristão fará, quer seja o seu trabalho, quer seja os seus estudos, quer seja o seu relacionamento familiar, todas estas coisas serão para colocar Cristo no trono. Primeiro, de sua vida e de seu coração. Segundo, de sua casa e sua família. E terceiro, de tudo que está ao seu redor. Então, o cristão, ele entroniza a Cristo em todos os aspectos de sua existência. Isto é algo que nós vamos ver decorrendo por toda a Bíblia, mas vamos estudar mais apropriadamente nas próximas lições que ainda teremos aqui. Quando o comentarista aqui traz para nós esta fala do primeiro capítulo, tira ela, né, da leitura bíblica em classe, mostrando para nós aqui a plenitude a plenitude dos tempos, nós vamos encontrar isto não sendo como um tempo terrenal, ou tempo cronológico, ou cronos, como é dito, mas o kairos, o tempo predeterminado por Deus, ou seja, no cumprimento, na plenitude dos tempos dados pelo nosso Deus, ele torna a congregar em Jesus todas as coisas, trazendo a reconciliação, não somente do homem, mas como de toda a criação para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto faz com que o autor, né, o apóstolo Paulo, glorifique e exalte a Deus. É bem certo, irmãos, nós trazemos essa reflexão muito bem destacada pelo pastor Douglas na revista, aonde ele
coloca o nós e o vós aqui do apóstolo Paulo. Ele, quando faz aqui, e eu retomo a leitura bíblica que nós já fizemos a princípio, ele traz aqui, como a fim de sermos, no versículo 12, com o fim de sermos para louvor de sua glória, finalidade dada aqui por Deus no trabalho do Senhor Jesus. Com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, e ele coloca aqui então este pronome, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Este nós é atribuído aos judeus, né? Paulo está dizendo, nós os que primeiro esperávamos em Cristo, aqueles a quem primeiro foi dada as promessas, a quem primeiro foi dada as profecias e que aguardavam o Messias, nós, eles. Só que no versículo 13 ele traz um outro pronome, em quem também vós estáis. Olha que coisa gloriosa. Primeiro, a promessa foi dada para os descendentes de Abraão, mas não só para eles. Este é o mistério da salvação. Em Cristo, todos nós somos elegidos e temos a oportunidade de sermos salvos e de adentrarmos ao reino de Deus. Isto é uma promessa, sem sombra de dúvida, gloriosa para todos nós. Nós temos o acesso, nós temos a oportunidade de estarmos sendo inseridos no reino de Deus por Jesus, que ele próprio se definiu. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim, né? Então, ele é a porta, ele é o caminho, como eu já evidenciei aqui há pouco. Então, nós louvamos e glorificamos a Deus, porque primeiro foi dada aos judeus esta promessa, mas não se restringiu somente a eles. Mas esta não é uma promessa restrita, senão abrangente, ela abrange toda a humanidade, e abrange a mim, e abrange a você, e tanto quantos o nosso Senhor vier a chamar, como disse Pedro em sua primeira pregação após a descida do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui no primeiro tópico, irmãos, a síntese das bênçãos espirituais, e também no segundo tópico nós observamos os decretos previstos e planejados pelo nosso Criador desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, já estava preparado para nós estas bênçãos que hoje nós temos acesso a elas. E aí, então, nós vamos para o terceiro e último tópico, para que nós já possamos brevemente caminhar para a conclusão. No terceiro e último tópico, o escritor aqui, o pastor Douglas, né, que escreve este comentário na revista, ele traz para nós aqui a pessoa do Espírito Santo e a sua essencial, primordial obra na vida daqueles que hão de herdar a salvação. Por que eu digo isto, meus queridos irmãos? Digo isto porque o Espírito Santo é aquele que inicia o trabalho da salvação no ser humano. A salvação, e aqui cabe-se frisar, como eu acabei de dizer, embora ela seja uma oportunidade estendida, extensível a toda a humanidade, ela não atingirá, lamentavelmente, todos os seres humanos. Eu preciso dizer essa verdade para você. Nem todas as pessoas serão salvas. Se todos fossem salvos, não haveria a necessidade de estarmos pregando este evangelho. Nós pregamos este evangelho porque todas as pessoas podem ser abençoadas, podem ser salvas, mas nem todas as pessoas elas o serão. Por que eu digo isto? Porque há algumas condições, condicionantes, que é colocada pelo próprio Senhor para que nós possamos alcançar esta salvação. Essa salvação, primeiro, ela é ofertada, ela é oferecida, e nós podemos aceitá-la ou não. Mas o fato da iluminação
desta oferta chegar a nós, ela inicia-se no Espírito Santo. Como o próprio Senhor Jesus nos disse, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que coisa gloriosa! O Espírito Santo inicia este trabalho em nós, ele inicia este projeto em nós, porque nós recebemos esta iluminação do Espírito Santo, nós temos como aceitar esta mensagem, arrepender-se de nossos pecados ou recusá-la. Cabe a nós isto, né? Nós podemos abraçar esta verdade pela fé em Jesus. E esta fé, ela é implantada pelo próprio Espírito, ou podemos recusá-la. Mas o Espírito Santo, ele inicia esse processo em nós. E uma vez que a pessoa aceita Jesus, uma vez que a pessoa, ela crê no Senhor Jesus, este Espírito Santo, ele passa a residir naquele indivíduo. Isto é chamado pelo comentarista aqui de selo da promessa. O que era um selo? Olha, irmãos, o selo ele até está ilustrado na capa de nossa revista. Perceba aqui este selo aqui em sangue. Esse selo era como os antigos reis, os nobres, eles marcavam as suas propriedades. Eles faziam com o seu emblema, o seu escudo, hoje nós chamaríamos talvez do seu logotipo, a sua logomarca, mas naquele tempo eles tinham um selo, eles tinham um escudo, eles tinham uma marca da sua família ou do seu nome, enfim, e eles marcavam aquelas propriedades que lhe eram caras, que lhe eram preciosas, que lhe eram importantes, para que todos aqueles que passassem vissem a marca e soubessem quem era o proprietário daquela né, coisa, aquele bem que ele lhe tinha. Pois bem, irmãos, o selo aqui trazido a nós é também uma marca colocada pelo nosso Deus em todos aqueles que são suas propriedades peculiares e particulares, adquiridas por este sangue de Jesus. Que coisa gloriosa! E esse selo é a presença do Espírito Santo habitando em nós. Como sabemos e como temos certeza se o Espírito Santo habita ou não em algum de nós? E o próprio apóstolo Paulo, em outras ocasiões, vai dizer acerca disso. Ele diz assim: se alguém tem o Espírito de Cristo, e ele vai trazendo vários exemplos de como nós sabemos, o Espírito Santo residindo em nós, ele nos proporciona a aversão ao pecado. Ele não traz mais prazer para nós. Não nos vangloriamos mais de cometer falhas ou delitos, mas nós temos prazer nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. E quando nós cometemos alguma falha porque nossa carne ela é tendente ao pecado, nós nos entristecemos, nos aborrecemos, porque não é mais o nosso prazer ou deleite. Nosso prazer e deleite está em Deus. Isso é o Espírito Santo que faz. O Espírito Santo vai nos conduzindo para nos aproximar de Deus e nos afastar, então, das coisas que não agradam ao nosso Senhor. Por isso, irmãos, ele é considerado este selo. Vale lembrar até, porque na capa da lição justamente tem aqui um pergaminho, né? Como se fosse uma carta, e era comum quando os reis fossem mandar uma mensagem que ele selasse com uma cera quente aquela correspondência e colocasse ali então a marca de seu selo. Então aquilo tinha que ficar intacto para que o remetente soubesse que aquela carta ela era autêntica, ela não tinha sido adulterada, ela não tinha sido aberta no meio do caminho, mas ela chegou autêntica como era quando foi enviada pelo seu emissor. Pois bem, então esse selo trazia a autenticidade e zelava da integridade daquela mensagem de quando saía do seu emissor até chegar ao seu destinatário. Assim também o Espírito Santo tem essa função em nós como selo. Ele cuida, ele zela de nós para que nós não percamos a nossa integridade durante a nossa existência até chegar ao momento de encontrarmos-nos com o Senhor na nossa vida futura. Então,
o selo do Espírito Santo é o que preserva a nossa integridade. Ele está aqui com este objetivo. Lógico que se nós dermos ouvidos, obviamente, ao que o Espírito Santo nos diz, mas se nós, irmãos, não fizermos a manutenção desta salvação, se nós não cuidarmos desta salvação, podemos entristecer o Espírito Santo, como Paulo vai dizer em outra ocasião, e quem sabe até mesmo extingui-lo, né, e afastá-lo de nós, o que faria com que nós perdêssemos o selo, e isto traria para nós consequências gravíssimas em relação à eternidade. Sobre o penhor da promessa, que é o segundo subtópico deste, que é o último tópico, ele nos traz aqui acerca de uma garantia, de uma primeira parcela que ela é antecipada. Eu gosto muito de uma seguinte referência, quando nós olhamos, nós observamos que uma pessoa que às vezes ia comprar uma terra, né, ou que ela ia vender ou negociar uma terra de sua propriedade, ela às vezes pegava um punhado dessa terra, colocava no saco e levava até aquela pessoa como se fosse uma amostra daquilo que aquela pessoa estava adquirindo, comprando. É como se fosse o sinal hoje numa venda de imobiliária, né? Vamos assinar um contrato aqui na imobiliária, antes de passar a escritura, vou te dar um sinal, né? Então, ou seja, vou te dar uma parte do pagamento, para que você saiba que é certeza de que eu vou te pagar, e o contrato aqui fica sendo para o vendedor, que é certeza de que aquele vendedor vai honrar, né, levar a termo aquela venda que está sendo negociada. Então aqui é como se fosse o início daquilo que vai ser concretizado. Olha que coisa gloriosa nós temos aqui. O Espírito Santo, além de ser o selo que nos preserva, que nos zela, que nos cuida, que nos marca, que nos identifica como sendo de Deus, ele também é o penhor da promessa, ou seja, é por meio dele que nós já conseguimos ter uma amostra, um vislumbre do que será a nossa vida na eternidade. Se já é gostoso demais sentirmos a presença do Espírito Santo nesta terra, quão será glorioso estarmos na presença de Cristo por toda a eternidade. Este é o penhor da promessa. E isso nós temos no Espírito Santo. E vale a pena diferenciar o selo e o penhor da promessa, que é o Espírito Santo residindo no cristão, do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, que é apregoado pelas igrejas pentecostais. Então, quero esclarecer-vos que o Espírito Santo reside em todos aqueles que são salvos. Todos aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador e que zelam pela manutenção dele. Agora, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta e é recomendável que seja buscada por todos aqueles que ainda não o têm, pois ela é uma experiência adicional à salvação. Ela não é essencial no sentido de que sem ela eu não alcançarei a salvação. Não, mas ela é uma experiência adicional, desejável, e ela é evidenciada pelo falar em novas línguas, como é dito em todo o Novo Testamento, quando é registrado a evidência da pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Vamos concluir. Na nossa conclusão, nós temos, nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino é revelado. Resulta a reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno, na plenitude dos tempos. Todo desígnio divino estará plenamente executado. Esta é a nossa bem-aventurada esperança, como a Bíblia assevera. Nós sabemos que na plenitude dos tempos nós alcançaremos participar
né, da restauração executada por Cristo, a reconciliação do ser humano para com Deus, bem como das coisas visíveis e invisíveis, como nos traz aqui o comentarista pastor Douglas Baptista. E, irmãos, isto é muito glorioso para nós. Eu quero já, irmãos, agradecer aqui alguns irmãos que estão visíveis para mim, participando, né, desta aula aqui online. A minha mãe que conectou aqui, minha esposa, que Deus continue abençoando. Pastor Júnior Rondelli está aqui, Deus abençoe, querido irmão. A minha sogra, desejando uma paz do Senhor, Deus abençoe sempre, em toda a nossa família, amém. O nosso amado pastor Israel, ali da cidade de Barra Bonita, que está ali juntamente com sua esposa nos acompanhando, que Deus abençoe grandissimamente este campo de trabalho. Irmãos, esses são aqui, alguns aqui que consegui visualizar alguns comentários. Vou reforçar aos irmãos aqui, dizendo que nosso desejo é que brevemente nós não estejamos mais transmitindo esta aula por internet, mas estejamos lá na nossa igreja, participando junto com os irmãos, né, do culto, glorificando a Deus ali, juntamente com eles. Também tem aqui ó, a Neide do Paulo, Deus abençoe. Também a Tati, lá da cidade de São Carlos, nos acompanhando, que Deus abençoe também, paz do Senhor. E eu quero reforçar os irmãos, relembrar, né, que a ceia está sendo ministrada. Eu estou desligando aqui desta conexão para ir até o templo sede lá, para com a minha família participar da ceia do Senhor, que será distribuída sem aglomeração para os irmãos. Aproveite este ensejo e esta oportunidade para levar, nesse momento que você vai lá receber a ceia, o teu dízimo, a tua contribuição, a tua oferta, bem como, se você puder, leve algum alimento para a igreja, pois recebi aqui a mensagem, né, da irmã Andréia, filha de nosso pastor presidente, que estão ali recolhendo alguns mantimentos para compartilhar com aquelas famílias que necessitam. Então, indo até lá, faça esse trabalho, adquira já também a sua revista, aproveite esse momento para adquirir a sua revista, para que você leia a lição do próximo domingo. Se ainda estivermos impossibilitados de cultuar, às 9h30 estarei aqui fazendo a transmissão online, como temos feito desde o primeiro domingo que ficamos sem poder estar cultuando no templo, né? Então, às 9h30 até por volta das 10 estaremos aqui refletindo com vocês. Mas é importante que você leia a lição na sua casa antes, porque nós não temos tempo de fazer a leitura aqui. E é importante também que você leia, né, as leituras bíblicas que são referências, né, diárias ali daquela lição, assim você já vai toda semana se envolvendo com a lição, fica mais fácil para você compreendê-la no domingo. Aproveito também para reforçar a necessidade ou a recomendação de que você leia os 6 capítulos da Epístola aos Efésios. Procure fazer isso toda semana, né? Durante esse trimestre que vamos estudar esta epístola. E eu vou orar com vocês e nós já vamos terminar essa transmissão, pedindo para que você também, se puder, compartilhe com alguém, pode ser de valia, para que alguém receba esta mensagem da palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dá de levantar com vida e com saúde e podemos, Senhor, viver este dia, Senhor. Nós comemoramos neste dia, o mundo comemora neste dia a Páscoa sem às vezes saber o que ela representa, mas nós estamos estudando aqui a tua palavra e estamos aqui aprendendo que a Páscoa representa a ressurreição do Senhor Jesus e a nossa passagem de antes, outrora, perdidos para agora em Cristo salvos. Nós queremos pedir que o Senhor continue abençoando a tua igreja, Senhor. Pastor Arnaldo, a sua esposa Emandice, pastor Elias Lira, que é o seu vice-presidente, bem como a irmã Andréia e toda a nossa igreja.
os pastores, obreiros de todas as congregações. Abençoa ainda, Senhor, os demais campos de nossa igreja, campo ali da Barra Bonita, o pastor Israel, também Brotas, o pastor Joel, Viana, também, Senhor, São Carlos, o pastor Eli Martins, Senhor, abençoa o Campo de Ourinhos, o pastor Dorival Moraes, bem como, Senhor Deus, a nossa igreja espalhada por toda esta nação, nosso pastor maior, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que o Senhor continue ajudando e que brevemente nossas igrejas possam estar reabrindo para receber os irmãos e tenhamos esta pandemia para trás, para o passado, enfrentando ela e vencendo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que todos que estão ali assistindo tenham um excelente domingo de Páscoa. Senhor, abençoe as famílias e protege a nossa nação brasileira. É o que lhe peço no nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, que Deus te abençoe e lhe conceda um excelente domingo. Se de repente você não tiver na sua igreja algum trabalho à noite, a nossa igreja tem transmitido os cultos de maneira online, todos os dias às 8, das 8 às 9 da noite. Então você é convidado para curtir, os links estarão aqui na minha página pessoal, bem como também a conta da igreja para aqueles que desejarem fazer as suas contribuições. Lembrando que este site meu, ele não tem nenhuma finalidade lucrativa, nem tem conta alguma para que seja depositado nenhum valor, mas estou deixando aqui o de minha igreja, da qual eu sou participante, dizimista e contribuinte, e convido você a fazer o mesmo também, se assim o desejar. Deus abençoe, um excelente domingo na paz do Senhor.